irmãos, hoje estaremos dando sequência à série de mensagens Vivendo o Sobrenatural, uma série de mensagens que nós estamos fundamentados na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Amém? Aos Coríntios. Tema: o sobrenatural é viver com um espírito novo. Convido você a abrir a sua Bíblia a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 4. Nós já meditamos no capítulo 1, no capítulo 2, duas vezes, né? Dividido. E agora nós entramos no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito... O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há... Aonde está o Espírito do Senhor, ali há... Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Jesus, nós estamos em Tua presença e neste momento nós te pedimos, interceda por nós, ó Pai. Senhor, estamos aqui para nós meditarmos na Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e com um coração humilde diante da Tua grandeza, da Tua majestade, ó Deus, lhe pedimos, tenha misericórdia e graça de nós. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, ilumina a nossa mente para que a gente consiga compreender a Tua palavra e colocá-la em prática. Deus, que somente o Teu nome, que somente o Teu bom e poderoso nome venha ser exaltado nesta noite, glorificado. Ó Deus, muito obrigado pela presença do Teu Santo Espírito em nosso meio. Te agradeço por todos os meus irmãos que estão aqui nesta noite, cada família representada, e que a Tua voz seja nitidamente ouvida por todos nós. Assim nós oramos, no nome santo do nosso Senhor, Jesus Cristo.
Amém? Bem, meus irmãos, muitas pessoas falam de viver o sobrenatural como se fosse sinônimo de sinais, prodígios, maravilhas, feitos extraordinários. Só que nesse texto que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele apresenta algo muito mais profundo, sabe? Ele apresenta o sobrenatural como um modo de viver diariamente sob a nova aliança, conduzidos por um Espírito que transforma, liberta, renova todos os dias. Todos os dias esse Espírito que a gente clama, ele efetua a nós esse renovo, esse desejo por buscá-lo. O sobrenatural, então, é viver diariamente essa busca constante por direcionamento, iluminação do Espírito Santo que já está selado em nossos corações. Ao comparar a antiga aliança com a nova aliança, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração ousada. E aquilo que antes era limitado, a antiga aliança, que era limitada, agora foi superada por algo infinitamente mais glorioso. Infinitamente mais glorioso. E muitos de nós, às vezes, pensamos que ver o mar abrir, coxo andar, cego ver, é um feito, extraordinário. Mas não, viver pela fé em Cristo Jesus, isso sim é glorioso. Isso sim é sobrenatural. Na nova aliança, nós não seguimos as leis gravadas em pedras. Nós somos movidos por um Espírito vivo que escreve a sua soberana vontade em nossos corações. É por isso que às vezes a gente passa por conflitos tão sérios, porque a nossa mente está dizendo alguma coisa, o nosso corpo está pedindo outra. Mas deixa eu te falar uma coisa, escute sempre a voz do Espírito Santo. Escute sempre, não permita que a vontade do teu corpo vença sobre a vontade do Espírito Santo. É por isso que nós não somos mais guiados pelo medo ou pela obrigação. Você não está aqui obrigado. Você não vem a este ambiente, você não levanta a sua mão, você não canta, você não aplaude, você não glorifica por obrigação. Você vem aqui porque você está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque você vive sob a nova aliança e tudo aquilo do passado já passou. Nós vivemos pela liberdade do Espírito que nos transforma, meus irmãos, de glória em glória. A imagem de Cristo Jesus. É por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós somos pequenos Cristos. E aí é que está o verdadeiro milagre. Esse aí é que está o verdadeiro sobrenatural. Uma vida interior, de constante renovação, marcada por crescimento espiritual, marcada, por ousadia, por santidade. São marcas do Espírito Santo que ele nos impulsiona a viver todos os dias, nessa busca, nessa vida bonita. Não é apenas sobre o que Deus fez, mas principalmente é sobre aquilo que Deus faz todos os dias, em nós e através de nós. Deus não quer apenas nos usar, presta atenção, Deus não quer apenas usar você, mas Ele quer, todos os dias, transformar a sua vida. Fazer com que, gradativamente, você seja parecido com Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, em sua defesa do apostolado e do ministério entre os coríntios, responde justamente às acusações, às comparações daqueles legalistas, daqueles apóstolos falsos, daquelas pessoas que ainda estavam apegadas à lei de Moisés. Ele escreve essa carta justamente para fazer uma defesa do apostolado dele, que foi concedido por Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, verdadeiro discípulo, reconhecido como verdadeiro apóstolo pelo colégio apostólico e enviado justamente para levar as boas novas do evangelho aos gentios. E essa mensagem, pregada pelo apóstolo Paulo, chegou até nós pela misericórdia de Deus. E ele faz justamente essa defesa. Para isso, ele traça esse contraste entre a antiga aliança e a nova aliança.
A antiga aliança é representada pela lei e a nova aliança estabelecida pelo Espírito. E o interessante é que quando ele faz essa comparação, ele destaca a superioridade da nova aliança, que não apenas revela a glória de Deus de forma mais plena, mas também produz vida. Essa nova aliança, ela produz liberdade, ela produz transformação, que são de fato essa evidência do agir sobrenatural do Espírito. Então não confunda cair, falar em línguas, sapatear, bater palma, levantar a mão com o mover verdadeiro do Espírito. Entenda de uma vez por todas, o agir verdadeiro do Espírito Santo é uma vida transformada. É uma vida em que você reconhece que você tinha um coração de pedra e agora você tem um coração de carne, concedido pelo Espírito Santo de Deus. Você pode levantar a mão? Amém. Você pode glorificar? Amém. Você pode falar em línguas? Amém. Que o Senhor te use poderosamente dessa forma. Mas entenda que todas essas coisas têm que glorificar ao nome do nosso Senhor. Tem que ser conforme a Sagrada Escritura. Porque se não for, meus irmãos, é apenas fogo de palha. Amém? Então eu quero convidar você a pensarmos e observarmos, à luz da palavra de Deus, alguns aspectos do que significa viver com esse Espírito novo e como que isso revela o poder sobrenatural de Deus em nós. Está com a sua Bíblia aberta aí? Mantenha ela aberta, tá bom? Primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês. Um Espírito novo nos capacita em Deus. Um Espírito novo nos capacita em Deus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 4. Acompanha comigo. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo aqui, ele está constatando, sabe, a antiga aliança com a nova aliança. E o interessante é que a antiga aliança, ela foi entregue a um profeta que era reconhecido pela nação, a um profeta que todos admiravam, que todos estavam seguindo. Enquanto que a nova aliança, ela foi profetizada por uma pessoa que ficou alguns dias dentro de um poço cheio de lama e foi necessário ser recolhido. Então perceba que a nova aliança, ela não requer a capacidade humana, ela requer completamente a capacidade espiritual vinda diretamente de Deus. E ela foi profetizada em Jeremias capítulo 31, versículo 33, preste atenção. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que ela é profetizada por Jeremias, mas ela é selada pelo sangue de Cristo Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 20 nos diz assim: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramada como sacrifício por vocês. Portanto, meus irmãos, a nova aliança, ela é caracterizada por ser escrita no nosso interior. Ela é escrita no nosso coração. E ela está baseada no perdão dos pecados. E ela está confirmada, mediada por Cristo Jesus. Então não tem pedra, não tem lei que certifique a obra redentora de Cristo. O que certifica a obra redentora de Cristo Jesus em nossos corações é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Portanto, a nova aliança, ela está escrita no nosso coração. Muitos tentam servir a Deus com base na própria força, no próprio conhecimento e na própria religiosidade. Só que isso é um problema, porque isso gera frustração.
Porque quando você estipula para alguém fazer algo, ou proíbe alguém de fazer algo, essa pessoa tem 99,9% de chance de não conseguir realizar. Ou seja, frustra a pessoa. Isso também gera legalismo. Sabe por quê? Exalta a lei, exalta uma doutrina, exalta uma norma, exalta um princípio. Mas acontece o quê? Esquece do ser humano. O que vale é o que está escrito aqui, ponto final, a nossa igreja não faz isso. Aí nós recebemos uma pessoa que faz. Aí o que a gente faz? Pega o pé e empurra para fora. E esquece que nós precisamos trabalhar com essa pessoa dia após dia. Dia após dia. Porque ela tem aquele problema. E nós? Quais são os problemas que nós temos? Também gera hipocrisia. Porque a gente passa a fingir algo que não é. Quando a gente valoriza tanto a lei. É algo que a gente não é. Eu não posso aqui ser algo que eu não sou. Esse aqui sou eu. E o interessante é que por isso que o apóstolo afirma que a letra mata. Porque quando a gente pega a lei e quer viver a nossa vida conforme o que a lei fala, a lei mata. Então não se preocupe que a lei mata não é que você não pode estudar a Bíblia. Quantos já escutaram aqui, não, a letra mata, o espírito vivifica, então eu não posso estudar, eu não posso fazer teologia. Quantos já escutaram isso? Muitos, né? Não significa isso, tá? Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a letra mata no sentido de que ela revela a pecaminosidade do homem e o condena, pois ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Preste atenção no que fala Romanos capítulo 3, versículo 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. A lei mata no sentido de que não concede vida espiritual ou justificar os nossos pecados. A lei é como um espelho. Ela só te mostra o pecado. Olha, tá vendo? Esse aqui é o seu pecado. A lei é como um espelho. Só que ela não te dá o sabão e a bucha. Ela só te mostra que você está em pecado. Mas a graça do nosso Senhor Jesus é que nos concede o sabão e a bucha. É Ele que nos lava. A letra mata também no sentido de que ela provoca transgressão em certo sentido. A própria lei pode até incitar o pecado, pois a natureza pecaminosa se rebela contra as suas proibições. Olha o que diz em Romanos capítulo 7, versículo 5. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Para facilitar o seu entendimento, quem aqui já olhou para a criança e falou assim: não põe o dedo na tomada? O que essa criança vai fazer quando você menos esperar? Vai pôr o dedo na tomada. É justamente isso aqui o que a lei faz. Ela fala: não faça, não faça, não faça. Ou seja, ela instiga a nossa natureza pecaminosa a ir justamente contra ela, a fazer aquilo que ela proíbe. É por isso que a letra mata. Só que em contraste, em contrapartida, o apóstolo Paulo não nos deixa na mensagem negativa, mas ele nos traz uma mensagem positiva. Entenda que o que eu estou falando aqui é que o evangelho de Jesus, ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente negativa e ele tem a vertente positiva. Ele fala: olha, você é pecador, você é um miserável, você está condenado. Só que a mensagem positiva é: tem uma boa notícia para você. O meu sangue redentor te salva. O meu sangue te comprou. O meu sangue te libertou. Então, nós quando olhamos para a lei, precisamos entender que é essa mensagem negativa. Mas quando nós olhamos para o Espírito que vivifica, é a mensagem salvadora de Cristo Jesus sobre nós. O Espírito vivifica, ou seja, ele dá vida espiritual.
Ele é o agente da regeneração, trazendo o pecador da morte espiritual para a vida em Cristo Jesus. João capítulo 3, versículo 6 nos diz: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito Santo é quem dá à luz a vida espiritual. O Espírito vivifica porque é Ele que nos capacita para obedecer. Você, por você mesmo, não consegue obedecer os mandamentos de Cristo. É Ele que nos capacita para andar em novidade de vida, produzindo fruto, capacitando a gente para cumprir a justiça da lei. E o Espírito vivifica porque é Ele que traz liberdade e esperança. Aonde está o Espírito, ali há a libertação da condenação, a libertação da escravidão do pecado. O Espírito que traz esperança e garantia da vida eterna, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Agora presta atenção que Deus não exige de nós que nós sejamos capazes em nós mesmos. Deus não exige que nós sejamos capazes em nós mesmos. Ele nos capacita, Ele nos torna capazes por meio do Espírito Santo. Amém? Portanto, o sobrenatural começa quando reconhecemos nossa incapacidade e nos rendemos ao Espírito que nos torna ministros vivos da nova aliança. Não dependemos mais da letra da lei, meus irmãos, mas da presença viva do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Segundo aspecto que eu quero conversar com vocês: um espírito novo nos liberta da cegueira espiritual. Acompanha comigo aí 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu que lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. O apóstolo Paulo está mostrando aqui para a gente que a antiga aliança, baseada na lei, ela apenas revela o pecado. Só que ela não tinha o poder de remover o véu que existia em todos nós. Não somente naquele povo do passado, mas esse véu existia em todos nós. E esse véu, ele representava uma cegueira espiritual. O detalhe é que aquele povo estava lendo o Antigo Testamento e eles não conseguiam enxergar Jesus como Messias. Eles não conseguiam ver que Jesus cumpriu todas as profecias de salvação para o povo. Nós hoje, meus irmãos, damos graças a Deus que nós não estamos aqui com ritos judaicos, porque isso tudo foi cumprido em Jesus. Nós não precisamos colocar a arca da aliança, nós não precisamos usar quipá, talite, nós não precisamos tocar chofar, porque isso tudo apontava para Cristo Jesus, e foi em Cristo que se cumpriu todas essas profecias. Cegueira espiritual. O Senhor já nos libertou desse véu. E assim também esse véu representava a vida na carne, tentar alcançar a salvação e o perdão dos pecados sem o auxílio do Espírito Santo. É impossível. Qualquer coisa que você faça sem o auxílio do Espírito Santo está fadado ao erro. É por isso que quando você levanta pela manhã, meus irmãos, clama ao Senhor: Senhor, dirija os meus passos. Senhor, esteja comigo, me conduza, porque eu não sei por mim mesmo para onde ir, eu preciso do Senhor. Só que ainda, infelizmente, a realidade de muitos hoje é que vivem com o coração ainda coberto por esse véu. Eles são incapazes de ver a maravilhosa graça salvadora de Jesus. Estão presos na religiosidade, nos sistemas, no legalismo, na condenação, nos ritos judaicos, nas festas judaicas. Estão presos nessas coisas, meus irmãos. Cristo é quem tem o poder para remover o véu. É o Espírito Santo que liberta o nosso coração da culpa, da condenação, da ignorância, do julgo da lei. É por isso que é necessário todos os dias nós ouvirmos a bendita palavra do Senhor e meditarmos nela com pessoas gabaritadas diante de Cristo Jesus, sendo lideradas pelo Espírito Santo para promover cultura, conhecimento para vocês, para todos nós. Todos nós precisamos de pessoas sãs, mestres piedosos,
pastores que são verdadeiramente servos de Cristo Jesus para trazer uma palavra para todos nós. Todos nós precisamos. E é por isso, é justamente por isso, Cristo, quando nos liberta, é por isso que a gente precisa entender que a glória da nova aliança é maior. Porque ela não apenas nos mostra Deus, mas ela nos transforma para sermos como imagem e semelhança de Cristo Jesus. A antiga aliança, a lei, ela tinha glória. Ela tinha, estava se desvanecendo. Tinha, só que ela era temporária e condenatória. Agora, a nova aliança, a graça de Cristo Jesus, ela é permanente, ela é salvadora, ela é redentora e ela é eterna, meus irmãos. Sobrenatural não está em cumprir regras, mas em experimentar a presença transformadora de Jesus. Assim, viver com um espírito novo é viver sem véus, é viver com os nossos olhos espirituais abertos, libertos da condenação, tendo o Espírito Santo iluminando a nossa mente para compreender perfeitamente a palavra de Deus. Sobrenatural não está apenas em ver milagres, mas em enxergar Cristo claramente e experimentar a liberdade do Espírito Santo. Amém? Terceiro e último aspecto que eu quero compartilhar com vocês. Um Espírito novo nos transforma de glória em glória. Acompanhe aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém que, quando se converteu, dependendo de onde se converteu, a primeira coisa que fez foi: agora só usa calça comprida, homem. Agora só usa saia. Agora só usa coque. Agora não pode cortar unha. Agora não pode alisar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode fazer a barba. Cheio de legalismos. Cheio de legalismos. O problema é que essas pessoas, elas estão querendo mudar apenas o exterior. O exterior, essa carcaça. Mas elas resistem à transformação interna. Essas pessoas estão deixando de frequentar casas de amigos, de parentes, de conhecidos, achando que estão se isentando do pecado da outra pessoa, mas criam justamente uma barreira, criam justamente uma porta fechada para a salvação da vida das outras pessoas. Elas tentam mudar hábitos, mas não permitem que o Espírito Santo mude o coração. Após o apóstolo Paulo mostrar que o véu foi retirado de todos nós, permitindo nossos olhos agora contemplar Cristo como nosso Salvador, agora ele fala sobre a liberdade. Mas entenda, meus irmãos, que essa liberdade não é a liberdade para você fazer aquilo que você quiser. Essa liberdade é a liberdade do poder do pecado. É a liberdade das garras da morte. É a liberdade o Senhor está nos livrando da ira santa e justa de Deus. Essa liberdade não é a liberdade para você fazer o que você quiser, porque você era escravo do pecado, mas agora você é escravo de Cristo. E como escravo de Cristo, você precisa cumprir as normas que Cristo estabeleceu para a sua vida. Você precisa seguir os princípios que Cristo estabeleceu para a sua vida. Nós não somos independentes, nós temos um Senhor que conduz a nossa vida. E a palavra santa e justa dele é o princípio norteador para a nossa vida. Se nós queremos conhecer mais a Cristo Jesus, se você verdadeiramente ama a Cristo Jesus, cumpra os mandamentos de Cristo Jesus. Nós podemos celebrar com alegria, ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão?
O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus, que nos dá vida, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos livres, meus irmãos, e a nossa mensagem é uma mensagem de triunfo, mas não é o nosso triunfo, é o triunfo de Cristo Jesus, o triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o mundo, o triunfo de Cristo Jesus sobre os poderes malignos. Essa é a nossa mensagem. O Espírito do Senhor nos transforma, e Ele nos molda a imagem de Cristo progressivamente. Então não se preocupe se você ainda está tropeçando. É um cadinho hoje, é um cadinho amanhã, é um cadinho depois, e assim gradativamente o Senhor vai nos transformando. Vai nos transformando. Perfeito, meus irmãos, só no céu. Só no céu. Esse é o processo sobrenatural da santificação. Não é automático, no estalar de dedo, e nem é superficial. Mas entenda, é um milagre diário em nossa alma. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, libertação do pecado, da religiosidade, da condenação. E é uma transformação progressiva, de glória em glória. Não é uma mudança instantânea, mas um processo contínuo. Às vezes, doloroso, mas é um processo necessário. Assim, com o Espírito novo, passamos a refletir a glória do Senhor, com o rosto descoberto, porque já foi retirado o véu e agora nós enxergamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. O sobrenatural não é só o que Deus faz fora de nós, mas principalmente o que Ele faz dentro de nós. A verdadeira libertação, meus irmãos, não é a ausência de regras, tá? Então você não vai viver uma vida libertina, uma vida de qualquer forma. Mas a verdadeira libertação é a verdadeira libertação do domínio do pecado, da condenação da lei, alcançada através do Espírito que nos concede vida. E essa vida nova nos torna novas criaturas. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Portanto, o sobrenatural não é apenas curar o enfermo ou ressuscitar os mortos. Eu desejo ver isso. Quem deseja ver? Eu desejo. Isso, meus irmãos, nós precisamos buscar. Nós precisamos, devemos. Isso não foi proibido de ser buscado. Mas entenda que o verdadeiro sobrenatural é conceder um espírito novo a um coração endurecido. É viver com liberdade, com clareza espiritual, com transformação contínua. E isso acontece somente pela graça. Não acontece pela letra da lei e nem pela força humana. Sozinho você não consegue. Só acontece pela ação soberana e poderosa do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Amém? Que essa palavra frutifique e prospere em vossos corações.